Olá, hoje eu gostaria de comentar um pouco com vocês sobre uma fase da minha vida. Eu fiz ensino técnico, eu sou técnico em pecuária e agricultura pelo Centro Paula Souza, lá de Franca, né, o Colégio Agrícola de Franca. E durante o ensino técnico eu queria fazer um estágio de férias. E aí eu não achava um estágio. Eu queria um estágio não remunerado e era difícil naquela época ter estágio, é diferente de hoje, que hoje tem bastante estágio, né? Tem plataformas, Gup, tem LinkedIn que te ajuda a arrumar um estágio. Então, se você quer um estágio, se inscreva nessas plataformas e o LinkedIn é uma rede social, pode me adicionar lá, e tem o Gup também. E aí eu busquei eu queria fazer um estágio, podia ser em venda, de qualquer coisa. E eu, na lista telefônica, eu achei Instituto Agronômico de Campinas, tinha em Ribeirão Preto uma fazenda experimental. Mandei telefonei lá, e fui lá falar com o gestor lá, né? E aí fui aceito no estágio. Isso era 2001. Eu entrei no colégio agrícola em 2000 e então eu fui fazer o estágio no final do ano, em dezembro e janeiro. Tá? O estágio teoricamente era só em dezembro e eu prorroguei até janeiro porque era muito legal. Cheguei no estágio, conheci outros estagiários, só que era de um curso de agronomia, eram 5 alunos e eu, técnico. E eu acho que o fantástico do estágio foi o meu gestor. A primeira coisa diferente, no primeiro dia de estágio, ele colocou eu e os outros estagiários numa sala e pediu para a gente escrever tudo que a gente sabia sobre cultura, sobre milho, sobre soja. E aí escrevemos tudo, tá? Lógico, eu não sabia nada, eu era técnico, né? Mas eu coloquei lá tudo que eu sabia. Esse gestor, ele é uma pessoa importante para mim, o nome dele é Denizar Bolognese, uma pessoa que mudou a minha vida. Ele, sim, com certeza, ele é um homem que eu tenho que agradecer. E aí ele queria que a gente, quando a gente não tivesse em campo, a gente estivesse na sala lendo. A gente, o estagiário, tinha uma sala de leitura dentro do IAC. Como eu era técnico, eu era jovem, eu só queria estar no campo. Então eu fiz muita amizade com os tratoristas, fiz amizade com todo mundo e queria estar no campo. Depois eu até vou contar uma história que aconteceu comigo dirigindo um trator lá no IAC. É, aí e aí foi bem legal, porque assim, ele incentivava a gente a estudar, estude, estude, estude. Então, depois do almoço, a gente tinha um almoço lá, a gente voltava para a sala para estudar e ele sempre fazia atividade, e as atividades eram relacionadas à pesquisa. Então, a gente ia no campo, coletava amostra. Eu lembro que eu tinha uma atividade que eu não gostei, a soja é uma leguminosa. Então, na raiz forma uma bolinha que é uma bactéria chamada Rhizobium japonium que transforma o nitrogênio atmosférico em nitrogênio para o solo. A gente tinha que coletar a soja, pegar aquela bactéria e pesar ela, né? Pesar ela para ver se aquela cultura produzia mais nitrogênio. Era muito chato, mas eu fiz, então aproveitei muito esse estágio no IAC. E sempre que podia, esse orientador me levava para as outras estações para conhecer, viajar lá e conhecer. Então conhecia a Tatu, que mexe com implementos agrícolas, conheci uma outra experimental. Na viagem ele fazia pergunta, que cultura que é essa? Ah, isso é soja, é amendoim, milho. Então ele me incentivava demais. No final do estágio, ele fez uma nova prova para avaliar nosso aprendizado. Isso foi muito bom, porque você aprendi muito. Mas o que me marcou nesse estágio, que foi a mudança da minha vida, é que esse orientador, ele fez uma apresentação para gente, da formação dele. Ele teve a oportunidade, na faculdade dele, eu acho que ele formou na Unesp, ele teve a oportunidade de viajar, acho que foi para Espanha, para fazer um intercâmbio na Espanha.
E ele mostrava a comida lá, como é que era. E nessa apresentação dele tinha uma garça comendo um sapo. Só que o sapo tá apertando o sapo já dentro da boca da garça e o sapo apertando a garganta da garça, lutando até o final, você não pode desistir. E essa mensagem que ele passou ficou muito na minha cabeça de não desistir. E foi aí que eu tive a ideia de cursar uma universidade. Ele falou, é fácil, tem bolsa, a universidade pública tem bolsa, tem amparo para as pessoas que não têm renda, então estude. E estudar vai abrir portas para você poder viajar, para você ter conhecimento. Então aí eu falei, eu quero estudar, eu quero entrar numa universidade. Então esse estágio foi a mudança na minha carreira. Foi ali que eu vi que eu queria estudar, tá? E aí eu comecei a me preparar para o vestibular. Somado a isso também, a carreira universitária, o meio onde eu morava, lá em Ribeirão Preto, meus amigos todos falavam de universidade. Todos queriam fazer universidade. Na minha casa, não. Na minha família, ninguém falava de universidade. Os filhos da minha mãe, todos são técnicos. Todos, todos. Então a gente ia trabalhar. E aí meus amigos não. Um amigo meu queria o Barro Branco, tá lá hoje, formou no Barro Branco, polícia. O outro queria ser advogado, o outro administrador. E aí eu falei, ó, eu quero estudar, eu quero fazer pesquisa e fui buscar fazer pesquisa. E aí eu passei no vestibular depois de 2 anos, não queria, antes eu não queria estudar, não gostava de estudar, não via benefícios no estudo. Então por isso que eu sofri um pouco mais no cursinho, que eu tinha que estudar, tinha que desenvolver. Mas valeu a pena, esse estágio abriu a minha cabeça. Então eu agradeço muito esse meu orientador de estágio, foi ali que eu aprendi, tá? Não foi um estágio fácil, tá? Era não remunerado, eu só ganhava o almoço, ou eu pagava, não lembro. É, Ele era longe de casa. Então eu tinha que sair de casa às 5 da manhã para pegar uma van na rodoviária, para chegar lá às 6h30, o estágio começava às 7h30. Eu caminhava 1h30, caminhava uns 30 minutos para chegar, já que era uma fazenda, tem que chegar na sede. Voltava no final do dia cansado, mas valeu a pena, porque ali foi um ambiente transformador. Eu tive um orientador que me mostrava o que era importante. Então, se você tem a oportunidade, faça o estágio. Não precisa ser remunerado. O que você vai aprender no estágio é muito mais importante do que o dinheiro, tá? Esse aprendizado vai se transformar em dinheiro lá na frente, tá bom? Então, se você tiver a oportunidade, faça o estágio, tá? Aproveite que você encontre um bom orientador que te ensine as coisas, que fale coisas adequadas, que te oriente, que te transforme para você ser um ótimo profissional. Essa é a função do orientador. Ele quer transformar você em um ótimo profissional, tá? Eu lembro uma história paralela no meu doutorado, meu orientador falou para mim assim, né? Comece a dar aula em qualquer universidade. Você vê uma vaga, vá. Mesmo que não seja na sua área. Porque é difícil entrar. Depois que você está dentro, você vai se ajeitando para sua área. Então, no estágio, não, eu quero fazer estrutura, eu quero trabalhar com tratamento. Tem um estágio em fundação, vai para a fundação, vai aprender. A hora que aparecer um outro, você muda, tá? Estágio é fase, estágio muda. Estágio é estágio, estágio não é emprego. Você não tem que se comportar como um funcionário, tá? Você tem que cumprir sua carga de estágio, tá bom? Essa foi parte da minha vida, tá? Do meu estágio lá no Instituto Agronômico de Campinas, agradeço todo mundo que me ajudou. E depois eu vou falar outras partes da minha vida também para vocês, tá bom? Tchau, tchau.